Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa do Arena Uninassal. Hoje nós discutiremos a respeito da desinformação nas redes sociais e como isso pode estar associado a muitos temas de redação. E para avaliar os conhecimentos e discutir sobre todos eles, e encher você de conteúdo para a redação, eu tenho aqui convidados e convidadas muito especiais, os meus alunos da equipe azul e da equipe amarela. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É o seguinte, nós temos as equipes e quando eu fizer uma afirmação, eu vou avisar que está valendo. E quem levantar a plaquinha primeiro vai poder responder se está verdadeiro ou falso, tá? Eles podem fazer o acréscimo de informação que eles queiram fazer e a gente vai direcionar para uso em redação. A ideia é encher você de conhecimento, tá certo? Você também é nosso convidado. Vamos lá? Preparadíssimos, preparadíssimas? Ótimo. Seguinte, primeira pergunta. Na verdade, primeira afirmação. 2 em cada 10 brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia, principalmente no Facebook e no WhatsApp. Valendo. E aí? É verdadeiro. Verdadeiro? Erraram. Aquela carinha, aquele emoji. Pois é, Tomás. Ponto para a equipe azul. Vê, os dados eles são bem sérios, porque tem se percebido que principalmente no último ano, 7 em cada 10 brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa veiculada pelo Facebook ou pelo WhatsApp. O número é muito alto. Imagine, quase 100% das pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa. Tá. E eu quero que quem está em casa participe um pouco, colocando aí no papel o que você acha que gera isso. Por quê? Por quê? Tá certo? Pensa por que você acredita que 7 em cada 10 pessoas acreditam. O que é que leva as pessoas a acreditarem nisso? Pensem aí. Alguém quer fazer algum complemento? Eu acho que isso está muito relacionado com a questão de um jornalismo, que a gente meio que vincula as notícias, de transformar notícias ruins em uma espécie de show para gerar expectativa e audiência gerar, de forma que todo problema é veiculado não pela realidade e pela verossimilhança, mas só para gerar audiência e render para a mídia. Certo. Só para complementar, Tomás, jornalismo é uma expressão usada pelo jornalista José Arbex. Tem um livro incrível, ele é jornalista e foi durante muito tempo, em que ele fala ou denuncia como a notícia tem se transformado em espetáculo, né? E tem mais um ponto no qual eu ainda não quero tocar. Vou ver se vocês vão falar sobre isso, tá certo? Então, vamos lá, ponto para a equipe azul. Beleza. Segunda pergunta. Notícias falsas se espalham na mesma proporção em que notícias verdadeiras nas redes sociais? Valendo. Falso. Como que a gente falou rapidinho, a gente acredita que, a quantidade de fake news é muito maior do que as verdadeiras notícias. As pessoas normalmente costumam acreditar em correntes e não vão atrás de jornais verificados, por exemplo. Então, assim, a mídia ultimamente ela tem sido de extrema influência para as fake news. Tá. Um dado importante, vocês estão corretos, acertaram, ponto para a equipe amarela. Gente, a capacidade que as notícias falsas têm de se espalhar
é de 70 vezes mais do que notícias verdadeiras. Principalmente pelo tom de espetacularização. Tá. E se a gente fosse entrar de maneira mais profunda, a gente falaria de um termo que hoje é muito comum, que é o termo pós-verdade. Pós-verdade é uma expressão que foi, em 2016, eleita pelo dicionário Oxford como sendo a expressão do ano. O dicionário Oxford faz uma análise das palavras mais pesquisadas naquele ano, e no ano de 2016 foi pós-verdade. A expressão apareceu pela primeira vez em 1992, mas de 2016 para cá, ela ganhou uma amplitude maior. O que é pós-verdade? É a capacidade que se tem de acreditar numa ideia, numa opinião, e não em fatos ou dados. Então, a pós-verdade é a capacidade que se tem de, por exemplo, enfraquecer a ciência. E as redes sociais têm uma influência muito grande nisso, porque pessoas optam por acreditar numa ideia, numa corrente, numa opinião, e repetem tanto que isso termina sendo tratado como verdade. Então, a pós-verdade é esta era em que vale muito mais uma opinião do que um fato, do que uma pesquisa, do que uma estatística. E isso fragiliza as informações, certo? Então, pós-verdade, galera de casa, anota, foi a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford, beleza? Gente, o bullying é uma coisa muito séria, não é frescura nem mimimi. Sabendo disso, a Uninasal criou uma iniciativa incrível para combater esse problema nas salas de aula e na internet. Para acessar a plataforma da campanha e conferir todo o conteúdo exclusivo, é só acessar bullying.uninasal.edu.br. Não fique de fora dessa campanha. Vamos fazer o bem e combater este mal tão sério na sociedade. Prontos? Mais da metade dos casos de cyberbullying acontece por meio das redes sociais. Valendo. E aí? Verdadeiro. É verdadeiro, infelizmente. E para vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo maior país, é o segundo país em prática de cyberbullying. Segundo país. Nosso ranking é de segundo lugar, perdendo apenas para a Índia. Então, o Brasil é o segundo país que mais comete bullying, que é um tipo de violência, certo? A partir de algum tipo de não aceitação na internet. E uma coisa muito séria, gente, é que ao mesmo tempo em que a tecnologia ela é usada para proporcionar o desenvolvimento da sociedade, essa tecnologia mal utilizada, ela termina deturpando questões sociais muito sérias, né? Então, a época em que, por exemplo, o Facebook foi criado, eu acho que vocês se lembram de como as pessoas falavam que tinham 5.000 amigos no Facebook. Então, a ideia era aproximar. Até que depois vem o Instagram e tem muito mais, só que não são amigos, são seguidores. Então, ao mesmo tempo em que tem uma capacidade de uma falsa ideia de amizade, de junção, se afasta. E aí a gente começa a ter o comprometimento de outras questões associadas às emoções, por exemplo. Então, algo que é usado para ser, de fato, uma rede social, de fato, um lugar em que as pessoas podem respeitar as diferenças, é um lugar que termina gerando ainda mais violência. Ô, Nanda, você podia me lembrar sobre aquele pensador que compara a internet com a roda? Eu não me lembro exatamente o nome dele agora. Certo, tá. Existe um grande nome do século XX, que é Marshall McLuhan, que é o cara que nasce com o conceito de aldeia global, né? Que parece um paradoxo, entenda. Uma aldeia é um lugar pequeno em que as pessoas convivem com a mesma cultura.
Mas ele fala de uma aldeia global porque ele diz que ao mesmo tempo em que as pessoas estão muito próximas, essa relação de aproximação, ela é global. Então, ao mesmo tempo em que elas estão muito próximas, elas estão muito distantes. E o que ele fala em uma das abordagens é tentando dar à tecnologia o peso que ela tem, sabe? Ele diz assim, a internet é a maior invenção do homem após a roda. Mas assim como a roda, ela é só um instrumento, nada mais que isso. E ele diz assim, ela pode até nos facilitar o caminho, mas ela não nos aponta o destino. Então, é algo, a gente acha, quando fala em tecnologia, a gente acha que tecnologia é a internet, é o WhatsApp, é o novo iPhone. A gente não entende que a tecnologia é o estudo de qualquer coisa que vai ser usada para melhorar a vida em sociedade. Então, ela existe para uso do bem. E ela é deturpada diante de tudo o que a gente passa a ser capaz de fazer com ela. Então, Marshall McLuhan é um cara de quem se pode falar numa redação sobre tecnologia, a manipulação por meio das redes sociais, a questão do cyberbullying. Entendam, a afirmativa é simples, então a afirmativa de agora, ela vai exigir agilidade. E eu quero que a gente entenda por que é que tal coisa acontece, combinado? Vamos lá, preparadíssimos? Vamos lá. Crimes como pedofilia não têm espaço nas redes sociais. Valendo. Totalmente falso. Totalmente falso. Querem tentar entender por quê? Querem falar alguma coisa, acrescentar? Ou como é que vocês imaginam que isso acontece? Então, eu acho assim que, como também acontece já nas famílias brasileiras, a tradicional família brasileira ainda acontece isso, acho que na internet acaba sendo mais fácil, porque assim como na vida real, pessoas que fazem isso tentam se esconder de alguma maneira ou calar a pessoa que está sofrendo isso. Na internet, como o Tomás falou também, pelo simples a sensação de anonimato faz com que o pedófilo sinta-se, vamos dizer, acoberto pela rede social por não mostrar quem ele é, ou então por mostrar quem ele quer ser. Então, eu acredito que por isso seja também o maior agravante disso. Gente, e uma informação para acrescentar é que no primeiro mês de pandemia, houve o aumento em 190% nos índices de pedofilia na internet. 190%, levando em conta o primeiro mês de pandemia. E aí eu quero que vocês percebam por que acontece. Pessoal que está em casa, vamos à última pergunta, mas entendam por que acontece, quais as consequências disso, consequências físicas, consequências psicológicas. Oi. Desculpa, quer falar? Rapidinho. Só reforçando essa parte do anonimato. Depois, a senhora acabou de mostrar uma estatística e é muito vulnerável. As crianças hoje em dia são totalmente livres para usar a internet. Então, como ele falou, ele reforçou, o anonimato, ele tem sido muito usado. As pessoas fingem ser o que não é. Então, assim, as crianças, qualquer pessoa menor de idade, falando em pedofilia, estão totalmente vulneráveis. De forma muito mais absurda, tanto dentro das famílias brasileiras, como agora pela internet. Com o isolamento, as pessoas têm usado mais a internet, então a vulnerabilidade termina sendo realmente maior. Então, é muito sério, né? Porque são questões que precisam ser discutidas muito mais na sociedade e não são discutidas na sociedade. Vamos lá. Vamos à última pergunta. Vamos ver quem leva. Quem foi que acertou agora? Ótimo, marca aí. Equipe técnica, o pessoal da consultoria, tá aí. Vamos, gente de casa, atento, todo mundo atento ainda. Vamos lá. Olha só. 73% das pessoas que seguem algum influenciador digital, 73%,
já adquiriram algo por indicação desse profissional da internet? Valendo. Quem? Azul. E aí? A gente acha que é verdadeiro. Acertaram. Olha só, para a gente encerrar o programa, 73% das pessoas disseram ter consumido algum produto indicado por um influenciador digital. E isso traz ou chama a atenção para a importância da família. Imagine que eu tenho um referencial para o meu filho, que é alguém que consegue convencê-lo na internet. E ao mesmo tempo em que isso pode ser usado para fazer com que o seu filho leia mais, discuta mais, tenha acesso a mais conteúdo e informação, isso pode ser usado somente, por exemplo, para o consumo ou para algum tipo de violência, a naturalização da violência. Então, as redes sociais existem, elas podem ser usadas a favor, sim. É um espaço que existe desde a Grécia Antiga, indo um pouco ali para a escola de Platão. Platão é um filósofo da Grécia Antiga que acreditava na importância dos espaços para o diálogo, e ele dizia que o conhecimento vinha por meio disso e cabia aos filósofos essa discussão. Só que tem uma coisa que eu queria lembrar a vocês e a quem está em casa, só um ponto de repertório sociocultural para sair um pouco dessas estatísticas. Existe uma tela incrível, na verdade, ela é um mural, que ela foi pintada na parede, no começo do século XVI, por um grande pintor italiano chamado Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas, pesquisem depois, é uma tela enorme, em que Rafael faz alusão à escola de Platão, lá da Antiguidade Clássica. E é um espaço em que muitas pessoas convivem, aparentemente na tela tem todo mundo, tem Platão, tem Aristóteles, tem Sócrates, tem o próprio Rafael, tem Parmênides, tem Heráclito, tem um monte de gente que convive em um espaço mesmo a partir de muitas diferenças. Então, as redes sociais podem ser usadas a favor, sim. Muito obrigada a todos e a todas, muito obrigada aos participantes e aos ganhadores da equipe azul. Muito obrigada pela sua companhia, você que está aí na sua casa. Muito obrigada. E é um prazer enorme poder compartilhar conhecimento com vocês. Anotem tudo, não percam a oportunidade. Conhecimento transforma sim. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada.